Muito bem, hora de oração, tempo oportuno do Senhor de buscarmos a Deus pela palavra, pelas escrituras e apresentando também cada causa, cada área da tua vida em nome de Jesus. Eu acabo fazendo os estudos gravados 2 dias antes e acaba às vezes não dando tempo de atualizar o pedido de oração no exato momento que uma pessoa ou outra pede, mas saiba que nós estamos clamando e orando pela vida pessoal, pelo casamento, pelas liberações espirituais, pessoas que têm sofrido muitos ataques do inimigo e têm vivido em algumas fraquezas da alma e do emocional, e temos pedido realmente a Deus. Cada nome, cada pedido de oração, cada comentário no YouTube, ou mesmo nos grupos do WhatsApp e assim por diante, amigos queridos e pastores e tudo que tem replicado esse pequeno estudo e essa oração. Nós estamos apresentando a Deus e que esse possa ser um instrumento de Deus a mais dentro daquilo que o Senhor pode alcançar pessoas e fazer, para que o corpo de Cristo seja equipado e a obra de Deus realmente vá adiante em nome de Jesus. Amém? Dito isto, hora de oração, chegamos em Hebreus, no capítulo de número 8. Se você tem acompanhado esta série de estudo do livro de Hebreus e as orações, dia após dia, no mês aqui, eu tenho me aplicado a olhar uma porção pequena das escrituras, da palavra, com os versículos nesse momento que eu considero chave. Porque nesse momento? Porque a palavra de Deus é viva, né? E cabem muitas e muitas análises e muitos estudos diferenciados. Mas eu creio que se você estiver acompanhando, se não está acompanhando, volte aí alguns dias e acompanhe. Poucos minutos por dia vão trazer um acréscimo, uma edificação muito grande na tua fé. E, feito isso, dentro de poucos dias se terá lido e estudado, na verdade, em orações também, o livro do escritor de Hebreus, que nos capítulos 1, 2 e 3 vem mostrando o quê? Primeiro, a superioridade de Cristo. Esse é o resumo. A superioridade de Cristo. Cristo superior a Moisés. Cristo superior a Arão. Cristo superior. A sua grandeza, a sua superioridade. O primogênito de Deus, o resplendor da glória, o autor da salvação. Aquele que fez o sacrifício de uma única vez, não como declarava e prescrevia a lei, sacrifício para isso, sacrifício para aquilo, por intermédio de um sacerdote que tinha o seu sacerdócio finito, segundo a ordem de Levi. Jesus não, o sacerdócio dele é infinito, o sacerdócio dele é imutável, e não da ordem levítica, mas segundo a ordem de Melquisedeque. E talvez, chegando ao capítulo de número 8, nós nos deparamos com vamos dizer, ao meu ver, claro, né? O principal e maior argumento de todos, esses que o escritor de Hebreus vem mostrando e ilustrando essa superioridade e grandeza do Senhor Jesus e ilustrando a todo o povo de Deus e ao povo de Israel que tudo aquilo que declarava a lei e os profetas culminou realmente na grandeza do Filho de Deus. Por isso, ele é superior primeiro. Segundo, vem o escritor de Hebreus mostrando que nós temos que crer nele com o nosso esforço, crer nele com o nosso testemunho e a edificação da nossa vida em maturidade espiritual, para não sermos roubados por ventos de doutrinas, por artimanhas dos homens, enfim, assuntos esses que temos, então, discorrido ao longo desses dias. Mas, em resumo até aqui, bispo, o que é em resumo até aqui o que foi falado? Primeiro, Cristo é superior. Segundo, crer nele, se manter em sua presença. Ele é maior e superior. Preciso crer e confiar. Esse é o resumo até aqui. Porque a grandeza revelada e preservada para esse momento, no capítulo 8, é a nova aliança, que ele, Cristo, representa e que ele, Jesus, é para nós na revelação grandiosa da misericórdia do nosso Deus, uma vez que ele é maior e superior, uma vez que temos que crer e confiar. E talvez você possa repetir isso comigo. Ele é maior e ele é superior. Nós temos que crer e confiar
E por quê? Porque ele trouxe luz em uma nova aliança. Isso mesmo. E o meu assunto de hoje, em poucos minutos, dê atenção, vamos falar sobre a nova aliança. Está no capítulo 8 de Hebreus, é um capítulo curto, mas eu vou começando pelo versículo de número 5, diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: vê que façais todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, como é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí vem dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança. Veja, firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as inscreverei. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, veja, usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Muito bem. Impressionante essa mensagem, essa analogia da grandeza e superioridade do Senhor Jesus. E aqui, claro, o escritor de Hebreus está mostrando em primeiro plano a primeira aliança que foi feita por Deus para com o povo eleito, que é o povo de Israel. Qual é essa primeira aliança? A aliança que foi feita através de Moisés. Esta aliança, começando por Êxodo, no capítulo 19, demais textos, mas como um resumo, veja: tendes visto, estou em Êxodo 19, 4, o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Então aqui o Senhor firmando esta aliança com o povo de Deus, aquela geração, a partir daquela geração, com Moisés, que foi então liberta do cativeiro e da escravidão de Israel. Ainda Êxodo 24, versículo 8, tomou Moisés aquele sangue, aspergiu sobre o povo e diz: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, a respeito de todas estas palavras. Então, essa é a primeira aliança, a aliança da lei de Deus que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai, onde você vai ver, a partir de Êxodo, no capítulo 20 e demais textos, muitos e muitos detalhes a exemplo dessa porção e da lei de Deus e de uma aliança que foi firmada, onde o derramamento de sangue de animais foi feito ali por Moisés, e naquele derramamento de sangue, aquele sangue foi aspergido sobre os descendentes de Levi,
Levi, sobre os filhos de Arão mais especificamente. E aquela aliança então é a aliança da lei de Deus dada através de Moisés. O que vem aqui o escritor de Hebreus dizendo que aquelas pessoas e aquela geração e demais também gerações de Moisés, de Israel, não andaram na lei de Deus. Essa é a grande realidade. Não andaram na lei de Deus. Então, vai começar o escritor de Hebreus, no capítulo 8, a partir do versículo 1, que o Senhor Jesus é sumo sacerdote e que ele assentou-se à destra do Pai no trono da majestade, não no tabernáculo erigido pelo homem, se reportando ou ao tabernáculo ou ao templo erigido pelo homem, não se reportando não ao tabernáculo que Moisés construiu no deserto, muito menos ao templo construído por Salomão com a herança do rei Davi em Jerusalém, não, mas o trono da graça, o reino de Deus, realmente onde está assentado o Filho de Deus. E ele foi constituído de uma maneira muito mais excelente, vem narrando então o capítulo de número 8. E uma comparação interessante no versículo 5, ele diz: todos aqueles que ministraram até então, a tribo de Levi, o templo, o sacerdócio de Arão, ou as suas vestes, o próprio tabernáculo, ele fala que eram sombra das coisas celestiais. Eram sombra, era uma revelação, era um reflexo que apontava para a realidade daquilo que ele realmente era. Então, todas as coisas, o sacerdócio levítico, o tabernáculo, o templo, era uma sombra apenas da grandeza do que Deus iria realmente manifestar para nós. Moisés viria a dizer: faça todas as coisas de acordo com o modelo que foi mostrado no monte. Então era um reflexo daquilo que ele havia visto, era uma sombra, amém, da obra grandiosa do Senhor. Mas Jesus, ele obteve um ministério mais excelente, né? Várias interpretações aqui, em primeiro lugar, sobre o ministério mais excelente do Senhor. Qual o ministério mais excelente? O ministério que é realmente superior ao ministério levítico, é o ministério do Senhor. Mas eu creio que seja mais excelente, dentre outras coisas, sabe por quê? Porque aquele ministério, sombra da grandeza de Deus, do tabernáculo e de Moisés e da lei de Deus, ela era exclusiva para o judeu. Mas o ministério do Senhor, ele é sobre-excelente, porque ele é para o judeu, para o grego, para mim, para você, oportunidade para a salvação ao perdido e o caído, qualquer que seja, de todo o tempo, e de toda a língua e nação, e de todas as gerações também. Então, eu explico dessa maneira, ele então, como esse ministério mais excelente. Segundo, mediador estou em Hebreus 8:6. Mediador de superior aliança. Uma aliança superior. Uma aliança diante daqueles que não têm, que são indesculpáveis. Essa aliança se torna superior porque é uma aliança feita com aqueles que são indesculpáveis. Eu sou indesculpável. Você é indesculpável. Todos pecaram, ensina o apóstolo Paulo, e são carentes da glória de Deus. Então, aqueles que são malditos pela sua morte na carne, pela sua depravação no pecado, pela sua vida na carne e a sujeição de todos os costumes da terra e dos encantamentos de Satanás, somente uma aliança superior, feita com base no sangue do Filho de Deus derramado na cruz, poderia realmente nos alcançar. Terceiro, instituída em superiores promessas. Que coisa incrível, não é? Um ministério excelente, primeiro, uma aliança superior, segundo, e também promessas superiores, terceiro. Queridos, em nome de Jesus, eu e você estamos debaixo de tamanha graça, de tamanho favor do nosso Deus, esclarecido através da revelação da sombra da lei para a grandeza do Senhor Jesus em nossas vidas. Por isso não servimos e nem ministramos a Deus segundo a lei, muito embora toda a palavra que sai da boca de Deus é instrumento de reflexão e de estudo, de revelação e de grandeza. Mas o Senhor Jesus, ensina o apóstolo Paulo, eu marquei bem aqui, me recordando disto, em Romanos, veja só, Romanos no capítulo 10,
e versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. Ele veio para cumprir e cumpriu cabalmente a lei. Então, descanse na presença do Senhor, porque tanto eu como você fomos enxertados na videira para sermos sacerdotes, para termos sacerdócio e para sermos ungidos de Deus. Amém? No que ele cumpriu a lei. A lei é boa, é instrutiva, mas a graça de Jesus Cristo, ela transborda sobre aquele que crê, seja quem quer que seja quem quer que for. E essa obra, nós não podemos desprezá-la jamais, porque fomos alcançados pela natureza da sua grandeza. Agora escute com muita atenção, se você veio comigo até aqui. O versículo 7, por que precisou dessa nova aliança? Se é nova, tinha uma velha. Foi necessário uma nova aliança porque a primeira aliança se tornou defeituosa. Versículo 7, a primeira aliança não tivesse sido defeituosa, não precisaria buscar uma outra aliança. A primeira aliança teve defeito. A segunda aliança, então, foi-se buscada porque ela é perfeita. Ela é perfeita diante do Senhor. Amém? Eu não sei qual nível de pacto ou de aliança você teve em seitas, heresias, ou em dimensões espirituais, ou com os ídolos, ou com a carne, ou com o mundo, ou mesmo na ingenuidade da tua alma, ou mesmo na tua incredulidade de qualquer coisa. Eu quero te dizer, se houve uma primeira aliança e ela se tornou defeituosa em sua vida, essa é a grandeza do Senhor, que Ele te revela uma nova aliança em nome de Jesus. Versículo 8, de fato, repreendendo-os, diz, eis aí vem dias, diz o Senhor, firmarei nova aliança, aleluia, com a casa de Israel e a casa de Judá, revelando o escritor de Hebreus ao povo de Israel e aos judeus, dizendo, olha, existe agora uma nova aliança, preponderante, superior, aliança do Messias prometido que vocês esperavam, que foi revelado através do Gênesis, do Êxodo, da lei e dos profetas, e que se manifestou no Messias, o Cristo, o Filho de Deus, e que também nos alcançou para que esta nova aliança, ela possa derramar bênção e graça e o favor de Deus sobre as nossas vidas. Imagine se você não pode crer no sobrenatural. Imagine se eu e você não podemos crer realmente no impossível. Imagine se eu e você não podemos esperar o favor de Deus. Sim, porque Ele tem uma nova aliança baseada em promessas superiores para nos alcançar grandiosamente. E por que aquela primeira aliança se tornou defeituosa? Porque eles não continuaram na minha aliança, diz o Senhor, no versículo de número 9. Mas o Senhor diz, falando ao povo de Israel, eu firmarei uma nova aliança, imprimirei as minhas leis na sua mente e as gravarei sobre o seu coração, em nome de Jesus, falando a Israel. Mas puxa, como é bom você amadurecer e caminhar e realmente poder tomar do alimento sólido, e o Senhor imprimir a sua palavra, a sua revelação na sua mente, e encravá-las e escrevê-las no seu coração, não mais escrita em tábuas de pedra, mas escrita realmente no nosso coração, como revela o profeta. Eu serei o seu Deus, e eles nos serão, e eles serão o meu povo, porque conhecerão o meu nome, do menor ao maior, diz o versículo de número 11, e o versículo 12, ele diz, das tuas iniquidades, ou seja, de você se manter no pecado, do pecado e continuar, das suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados não me lembrarei jamais. Fala também Jeremias 31 sobre isso. Em nome de Jesus, das nossas iniquidades o Senhor se esquece. Dos nossos pecados, Ele realmente não se lembra. Então, nós temos que nos apropriar dessa superior aliança, onde novas portas e novos caminhos grandiosos e genuínos de Deus possam se manifestar na tua vida. Talvez você seja uma pessoa que vive com um choro que você não compreende, com uma angústia interior
que não tem porquê, que não tem como ser explicada. Ou talvez você saiba claramente os porquês todos, mas a grande verdade é que há algo superior, há algo maior. É a aliança superior em Cristo Jesus. É a nova aliança através do Senhor, que não vai te tornar um religioso covarde ou alguém que vive por aí como um pobre, sem uma pessoa empobrecida de alma e de qualquer coisa. Não. Vai te tornar alguém fortalecido e convicto em superiores promessas. E dessa maneira você é tratado, levantado em faculdades mentais, em condições da sua alma, em fortalezas emocionais, em um tratamento grandioso, exponencial do teu coração, para que você realmente se apresente a Deus de uma maneira irrepreensível em nome de Jesus. Versículo 13, quando ele diz nova, tornou antiquada a primeira. Pessoas que já passaram por uma primeira aliança de frustração, de decepção, de calúnias, de desprezos, de vaidades, de orgulhos, de desrespeitos, de destestemunhos. Em nome de Jesus, o Senhor diz, essa aliança se tornou antiquada. Esqueça, deixe para lá. Amém? Aquilo que se torna antiquado é envelhecido e vai desaparecer. Há uma nova aliança grandiosa estabelecida sobre a tua vida. E esta nova aliança é sem defeito. Não que não tenhamos que fazer a nossa parte. Não que nós não tenhamos que nos guardar. Não que nós não tenhamos que resistir ao diabo. Não que nós não tenhamos que nos precaver realmente, guardando a fé, a boa consciência, a nossa salvação, a nossa vida de oração. Mas é tremendo você compreender que o seu Deus, o seu Senhor, Jesus, Ele tem coisas grandiosas, superiores, maiores para a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, eu quero interceder por cada servo, por cada serva tua. Breves são estas palavras, mas grandiosas elas são. E daqui, grandes revelações poderiam surgir a mim e a cada um dos teus servos, em alianças, em pactos, em domínios, em manipulações das quais cada um tenha sofrido, pela lei, por ordenanças de homens, pela manipulação da carne, pela cegueira espiritual. Mas em todas as coisas a tua palavra vem como uma espada de dois gumes, hoje e agora, cerceando ossos e medulas e trazendo a revelação da tua grandeza e da tua vontade, de superior aliança, de nova aliança, que é o caminho da decisão e da confirmação do que o Senhor tem, para que o teu servo e a tua serva vivam um tempo novo. Vivam, Senhor, em nome de Jesus, cura e libertação, longe da depressão, desfeitos, ó Deus, da ansiedade e das amarguras, perdoados e limpos de toda iniquidade, pecado e culpa que o inimigo usava para assediá-los e para dominá-los. Eu declaro no nome de Jesus a nova aliança do Senhor agora, restaurando a tua vida por completo, da planta dos pés, subindo pelos seus pés, subindo, passando pelas suas pernas, pelos seus quadris, tronco, braços, pescoço, cabeça, até o último fio de cabelo, pelo seu coração interior, pela sua alma. Receba. A nova aliança é estabelecida para constituir uma nova criatura, para construir e reconstruir uma pessoa decidida, ousada, cheia de autoridade, uma pessoa que não voltará atrás, uma pessoa que tem vitórias frente ao inimigo e que dá bom testemunho da grandeza, do favor e do Cristo. Meu Deus, eu apresento nesta nova aliança a vida daqueles que estão em fraquezas, daqueles que estão em necessidades, daqueles que apresentam papéis e documentos, daqueles que estão em causas, em escolas e universidades, daqueles que estão em carência e necessidade, em situação de emprego, de trabalho e de liberação, Senhor, de prosperidade. Aqueles como nós que estão envolvidos, ó Deus, em novas causas profissionais, ministeriais, de avanço, de crescimento, da graça, porque as promessas superiores está escrito, Senhor, 2 Coríntios capítulo 1, em todas elas temos o sim, o amém. Confirma, manifesta aquilo que é necessário, levanta cada um. Confirma a tua obra e que os teus servos sejam instrumentos de bênção uns
para os outros, como eu posso ser instrumento de bênção sobre a vida de cada um deles. Possam ser também instrumento abençoador na nossa vida, na minha família, com as orações, com a súplica, com o clamor, como fala o apóstolo Paulo, que abençoou as igrejas e foi abençoado por elas. Eu declaro em nome de Jesus este derramar sem retenção, esta liberação do ponto de vista espiritual, de superações, do ponto de vista material, daquilo que Deus quer te dar posse, daquilo que Deus quer me dar posse. Eu abençoo e declaro contra toda e qualquer falsa aliança, toda a imagem e aparência de aliança, de pacto, toda a ilusão da carne e da alma, caia por terra. Vai aparecer, porque não o oculto senão para ser revelado. E eu declaro esses dias na tua vida, de aparecer o oculto, para que realmente a intervenção, o poder e a grandeza do Senhor se derrame e se manifeste, em nome de Jesus. Aleluia! Esse é um assunto tremendo, a nova aliança, na cruz, no sangue de Jesus, na sua grandeza. E que eu e você possamos ser detentores desta visão e desta revelação grandiosa, que primeiro foi para o judeu, e que aqui o Senhor prometeu que tem para eles também essa nova aliança. Mas essa nova aliança é a dádiva de Deus que me alcançou há 20 anos e que também te alcançou. E se ainda não te alcançou, e se você quebrou a sua aliança, há uma nova aliança. Deus não se esqueceu de você. Venha, refaça o seu pacto, refaça a sua aliança, renove os seus votos. Ele não vai virar as costas para você. Ele não despreza ninguém e vai te dar graça em nome de Jesus. Fica com Deus.